Irmãos, dando prosseguimento a mais um episódio de Aprendendo com a Salvos, hoje encerraremos os nossos estudos acerca do livro Atos dos Apóstolos. Nas duas últimas semanas, tivemos a primeira e a segunda parte desses estudos. Se você, por qualquer motivo, não teve a oportunidade de assistir estas duas aulas conosco, nós tivemos o cuidado de colocar em alguma parte desta publicação o link destes vídeos para você, com calma, na comodidade do seu lar, assistir depois com toda tranquilidade. Se o assunto desde já te interessa, meu irmão, então aproveite a nossa vinheta e se inscreva em nosso canal. A sua inscrição, seu comentário, a divulgação de nosso trabalho, ela é muito importante para todos nós. Compartilhe deste vídeo em suas redes sociais, nos peça ele pelo WhatsApp. Espalhe a luz e a verdade de Jesus Cristo por onde quer que você ande. Não saia daí, querido. São apenas 10 segundinhos. Após a vinheta, caímos de cabeça no último episódio dos estudos acerca de Atos dos Apóstolos. Um abençoado estudo. No capítulo 18 de Atos, Paulo sai de Atenas e vai até a cidade de Corinto, onde encontra um judeu chamado Áquila e sua esposa Priscila, recém-chegados da Itália. Paulo fica com eles, hospedado em sua casa, e também trabalhando com o ofício de fazer tendas. E Paulo, todos os sábados, como de costume, se dirigia até a sinagoga local e assim falava acerca de Jesus Cristo para muitos judeus e gentios. E muitos se convertiam ao Evangelho. Porém, certa vez, estando Paulo com Timóteo e Silas, Paulo fala de Jesus Cristo para alguns judeus, os apresentando como Cristo, e esses judeus rejeitam a palavra de Paulo e passam a blasfemar contra o apóstolo. Foi então que Paulo, Timóteo e Silas, assim como orientou Jesus Cristo em sua palavra, saíram dali, sacudiram suas vestes e disseram àqueles: o vosso sangue esteja sobre vossa cabeça. Eu estou limpo, e desde agora me volto apenas para os gentios. E saindo dali, foram eles até a casa de Tito, o justo, um bom servo do Senhor. E Crispo, o principal da sinagoga, crê na palavra de Deus e se converte verdadeiramente ao cristianismo. E Jesus encorajava Paulo a seguir pregando a palavra de Deus. Jesus Cristo, certa vez, apareceu em visão a Paulo e lhe disse: não temas, Paulo, porém fale e não te cales, pois eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer nenhum mal. E Jesus Cristo prossegue dizendo a Paulo nesta passagem bíblica: persevere, Paulo, pois eu ainda tenho muito povo nesta cidade. E certo dia, vários judeus, enciumados de Paulo, levaram Paulo até o tribunal na presença de Galho. Galho era o procônsul da cidade. E quando lá chegaram, começaram a acusar Paulo de persuadir homens na cidade a servir um Deus desconhecido e irem contra a lei da própria cidade. Galho lava suas mãos e se recusa a servir de juiz em assuntos religiosos, os expulsando todos do tribunal. Esses judeus revoltados da decisão de Galho vão até a sinagoga local, pegam Sóstenes, o principal da sinagoga, um homem já convertido ao cristianismo, levam até a frente do tribunal e o agridem deliberadamente. Porém, para a surpresa de todos, nem isto é suficiente para sensibilizar Galho a fazer alguma coisa, e que permanece silente. O apóstolo Paulo ainda fica na cidade por algum tempo e depois parte em direção à Síria, levando consigo Áquila e sua esposa Priscila. Paulo chega à cidade de Éfeso e deixa ali Áquila e Priscila, seguindo viagem para outras cidades. Em Éfeso, Priscila e Áquila conhecem um homem chamado Apolo, um homem extremamente inteligente, fervoroso e instruído nos caminhos de Deus. Este homem chamado Apolo, volta e meia, pregava nas sinagogas locais. Porém, Apolo só conhecia o batismo de João Batista. E Áquila e Priscila passam a falar de Jesus Cristo a ele, o revelando a verdade somente encontrada em Jesus. A Bíblia nos conta de que este homem chamado Apolo
em razão da sua grande veemência e eloquência, convencia publicamente a muitos judeus. Paulo, no entanto, no capítulo 19 de Atos, começa suas viagens naquilo que depois se denominaria de terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. E tendo Paulo percorrido todas as regiões superiores da Síria, ele retorna a Éfeso e passa a pregar o evangelho na cidade. Paulo fica ali por cerca de 3 meses, pregando nas sinagogas. E muitas conversões seguiam ocorrendo naquele local, assim como também muitas oposições da parte dos judeus continuavam a ocorrer. E como a oposição dos judeus era grande, Paulo então deixa as sinagogas e passa a dar aulas todos os dias na escola de um tirano na própria cidade. E por 2 anos seguidos, Paulo continua ali dando aulas, falando do evangelho, de modo que durante todo este período, a Bíblia Sagrada nos conta de que todos os habitantes da Ásia já tinham tido contato com a palavra de Deus. E Jesus Cristo, por meio de Paulo, seguia fazendo inúmeros milagres e prodígios, curando enfermos, expulsando demônios, e com isto, o número de conversões cada vez mais crescia aos milhares. A Bíblia nos relata que certo dia, 7 filhos de Seva, um judeu e sacerdote local, pretendendo aparecer diante da multidão e querendo expulsar espíritos malignos de um certo homem, disseram ao espírito ruim: ordeno por Jesus Cristo, a quem Paulo prega, que saias deste homem. Ao que o espírito lhes respondeu: conheço Jesus Cristo e bem sei quem és Paulo. Mas vós, quem sois? E tendo dito isto, o homem que estava endemoniado partiu para cima daqueles jovens e os colocou a correr. E toda a cidade ficou sabendo do ocorrido. E o nome de Jesus Cristo, cada vez mais, era conhecido, temido e engrandecido na cidade. E a Bíblia segue nos contando que muitos daqueles que praticavam artes mágicas na cidade queimavam os seus livros em praça pública. E tendo feito grandes coisas em Éfeso, Paulo pretendia ir até Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. Porém, durante o caminho, Paulo se vê envolvido em um pequeno alvoroço na cidade de Éfeso. Um homem chamado Demétrio, um ourives da prata, convoca alguns homens que, a exemplo dele, viviam de esculturas feitas à mão para a divindade Diana, e vos fala em público: varões de Éfeso, vós bem sabeis que deste ofício temos tirado nossa prosperidade. E todos aqui bem sabem e já ouviram que não apenas em Éfeso, mas em toda a Ásia, este tal de Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão de nós. Ele afirma que não são deuses, estes que de nossas mãos são feitos. Não apenas existe o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, como também de que o templo da grande deusa Diana seja estimado em nada. E ao ouvirem isto, todos os homens se voltaram para Demétrio e gritaram em alta voz: grande é a deusa Diana dos Efésios. E a cidade se encheu de confusão. E estes homens revoltados pegaram a Gaio e Aristarco, 2 macedônios e companheiros de Paulo, e os levaram até o teatro central. E Paulo, ao saber de tudo isto, queria muito ir até o teatro para ajudar os seus amigos. Porém, os outros discípulos os impediram de ir até lá. Até que o escrivão da cidade, chegando ao local e percebendo toda a confusão que era causada por aqueles homens, com o intuito de apaziguar os ânimos, se dirige à multidão e lhes diz: varões efésios, qual é o homem que não sabe que a nossa cidade é guardadora do templo da grande deusa Diana e da própria imagem que desceu de Júpiter? E se isto não pode ser contraditado por ninguém, nos convém então que nada façamos temerariamente. Pois estes homens que aqui trouxeram não são profanadores, tampouco blasfemam da vossa deusa Diana. Mas se Demétrio e aqueles que o seguem têm algo contra estes homens, então que procure as autoridades da cidade e lá os denuncie. E tendo o escrivão dito isto, todos se dispersaram. Já no capítulo 20 de Atos, Paulo mais uma vez visita a Macedônia e a Grécia, voltando depois à Ásia. E quando estava em Troade, participando de uma reunião e repartindo pão entre irmãos,
Um destes homens, que estava sentado à janela, cai do terceiro andar e morre. A Bíblia Sagrada nos conta de que ele estava cansado e, tendo a reunião já passado da meia-noite, este irmão dorme, se desequilibra e cai do terceiro andar, infelizmente falecendo. E então todos assustados vão até o corpo e, quando lá chegam, constatam a morte deste homem. Porém, Paulo, abraçando o homem ao chão, os tranquiliza a todos, dizendo: não se assustem, pois este homem vive. E tendo dito isto, o homem desperta. Os discípulos, felizes pela vida do homem, os levam até a sua casa e a reunião se dissipa. Um outro aspecto interessante neste capítulo, irmãos, é o fato de Lucas, o autor do livro, se incluir na história. Perceba que nos versículos 14 e 15 do capítulo 20 de Atos, Lucas afirma: quando ele se encontrou conosco em Assos, nós o recebemos no navio e seguimos viagem até Mitilene. Então partimos dali e no dia seguinte passamos perto da ilha de Quios. E assim prossegue o livro, nos contando acerca da viagem de Paulo e sua comitiva, que seguiam depressa, pois pretendiam chegar a Jerusalém antes do dia de Pentecostes. E estando Paulo indo a Jerusalém, mais uma vez o apóstolo retorna a Éfeso e visita a igreja de lá. Paulo fala acerca das dificuldades de se pregar a palavra de Deus naqueles tempos. Encoraja a igreja a se manter fiel e unida, e apenas voltada aos princípios e à verdade de Jesus Cristo. Paulo prega a humildade, o arrependimento, e sabendo que não voltaria mais àquela cidade, Paulo diz as seguintes palavras aos irmãos de Éfeso. Disse o apóstolo: irmãos, bem sabei vós que durante todo este tempo, desde o primeiro dia que entrei aqui na Ásia, a maneira como eu me portei diante de vós, e servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas, vos anunciei ensinar publicamente pelas casas. E agora, estando intimamente ligado ao Espírito Santo de Deus, me vou a Jerusalém, sem saber bem o que acontecerá comigo. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra eu com alegria a minha carreira e o ministério que recebi de Jesus Cristo. Estarei eu feliz. Portanto, cuidei vós de todo o rebanho, pois o Espírito Santo de Deus vos constituiu bispos para apacientares a igreja de Cristo. Igreja esta que fora resgatada pelo próprio sangue do nosso Senhor. E após alertá-los de falsos profetas, Paulo os encoraja a preservar o verdadeiro evangelho encontrado em Jesus. E tendo dito isto, Paulo se despede de todos os irmãos e parte para Jerusalém. E estando Paulo indo a Jerusalém, se hospeda na casa de Filipe, em Cesareia. Filipe era um evangelista, um dos 7 diáconos escolhidos pela igreja de Jerusalém. E quando lá estava, na casa de Filipe, chegou da Judéia um profeta de nome Ágabo, que, vindo falar com eles, pegou o cinto de Paulo e, amarrando seus próprios pés e mãos, lhes dirigiu a palavra. O Espírito Santo de Deus diz exatamente assim: em Jerusalém, o dono deste cinto será amarrado pelos judeus e será entregue nas mãos dos não-judeus. E todos, ao ouvirem aquilo, se assustaram e tentavam sensibilizar Paulo a não ir mais a Jerusalém. E Paulo, vendo a preocupação de todos ali, voltou-se para estes homens e lhes disse: por que vocês choram assim e me deixam tristes? Eu estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas até para morrer, se necessário for, pela causa do meu Senhor. E apesar de outras insistências de irmãos mais próximos a Paulo, ele partiu com a comissão para a cidade de Jerusalém. E ao chegar em Jerusalém, foram recebidos na casa de Tiago, e alguns presbíteros da igreja estavam lá para recepcioná-los. E após o saudarem, estes presbíteros relataram a Paulo que inúmeros judeus haviam se convertidos na cidade. Porém, estes judeus seguiam amarrados aos antigos costumes religiosos do passado. Estes irmãos relataram a Paulo que estes judeus cristãos estavam espalhando pela cidade que Paulo estava ensinando outros judeus fora de Jerusalém a não obedecerem mais à lei mosaica. Foi então que Paulo, juntamente com Tiago e estes presbíteros,
decidiram participar da cerimônia de purificação de 4 homens que pretendiam cumprir votos a Deus. E Paulo participa desta cerimônia a semana inteira, como a pretender demonstrar que jamais fora contra as leis mosaicas. Mas no 7º dia, uma turma vinda da Ásia vê estes judeus e Paulo na cerimônia e começam a fazer uma gritaria, acusando Paulo de traição. Eles afirmavam que Paulo estava incitando os judeus da diáspora a não cumprirem mais a lei mosaica e a profanar o templo, permitindo a entrada de gregos naquele santo lugar. E esta multidão se revolta de tal maneira contra Paulo, que o arrastam para fora do templo e começam a agredi-lo com o intuito de fazer justiça com as próprias mãos. Foi então que chegou ao tribuno da corte a notícia de que Jerusalém estava em alvoroço. E este homem, tomando consigo alguns soldados e centuriões da cidade, foram até o tumulto e, chegando lá, trataram de afastar os agressores da figura de Paulo. E sem saber o que havia ocorrido, estes soldados levam Paulo até a fortaleza da cidade. E a palavra de Deus segue nos dizendo que eles os carregavam, tamanha as agressões sofridas por Paulo em razão daqueles homens. A Bíblia Sagrada nos conta que, ao chegar à escadaria da fortaleza, Paulo se vira ao tribuno da corte e pede a ele que dali possa se justificar ao povo. E diante da concordância deste homem, Paulo, em pé nas escadarias, se volta ao povo e começa a discursar. E quando Paulo ia falar à multidão, ainda havia muitos gritos e xingamentos entre os populares. Porém, Paulo, em pé nas escadarias, e escoltado pelos soldados e centuriões, levanta a mão na presença do público e passa a discursar em língua hebraica. O hebraico era a língua santa dos judeus, usada nos tempos de Moisés, quando no Antigo Testamento. E quando o povo percebe que Paulo está falando em hebraico, o silêncio toma conta daquele lugar. E Paulo passou a discursar de forma brilhante e, cheio do Espírito Santo de Deus, dizia à multidão: varões e irmãos, escutem bem o que direi em minha defesa. Eu sou judeu, nascido em Tarso, na região da Cilícia, porém criado aqui em Jerusalém, aos pés de Gamaliel. Fui educado com muito rigor dentro das nossas leis e era muito dedicado a Deus, como todos vocês também aqui são. Persegui com muito fervor os cristãos e alguns até condenei à morte. O grande sacerdote e todo o conselho superior são testemunhas daquilo que falo, pois recebi deles cartas para ir a Damasco e trazer cativos a Jerusalém todos os cristãos de lá. E Paulo prosseguia testemunhando, com riquezas de detalhes, a experiência da sua conversão e o seu encontro com Jesus Cristo quando da sua ida a Damasco. E Paulo, quase ao final de seu discurso, continua dizendo ao povo: e estando eu em Jerusalém, vi o Senhor no templo, e ele me disse: saia depressa desta cidade, Paulo, pois estas pessoas não aceitarão o que você tem a dizer a elas. E eu respondi ao meu Senhor: Senhor, eles sabem muito bem quem eu sou e o quanto te persegui. Eles sabem muito bem que quando mataram Estevão, eu estava lá consentindo com tudo. E o Senhor insistia em me dizer: vá embora, Paulo, saia daqui, pois eu te enviarei aos não-judeus para que saibam da verdade. E a multidão, ouvindo aquilo de Paulo, se enfureceu sobremaneira. E a maioria do povo gritava: matem este homem, ele não merece viver. E o comandante, vendo que a situação voltara a ficar complicada, e não tendo entendido uma só palavra do discurso de Paulo, ordenou que os soldados o levassem para dentro da fortaleza. E ordenou também que o chicoteasse, de modo que confessasse o porquê da revolta do povo contra ele. Porém, quando o centurião toma conhecimento de que Paulo era um cidadão romano, ele ordena imediatamente que não açoite mais Paulo e o leva direto ao Conselho Superior para julgamento no Sinédrio. E quando Paulo chega até o Sinédrio e é convidado por todos a defender-se, Paulo inicia sua defesa dizendo a seguinte frase: meus irmãos, tenho vivido até hoje com a consciência limpa diante do meu Deus. E antes mesmo que Paulo prosseguisse, Ananias, o sumo sacerdote, ordena que batessem a boca de Paulo pelo que falara. Paulo se enfurece sobremaneira e somente se acalma quando descobre que Ananias
era o sumo sacerdote da cidade. Então Paulo, por respeito ao cargo e à própria escritura sagrada, se acalma e respeita a autoridade de Ananias. Paulo percebe que não teria chances alguma com aquele sumo sacerdote. E ciente de que o sinédrio era formado por fariseus e saduceus, Paulo traz à discussão uma antiga polêmica entre os dois grupos de Israel. Paulo diz: Senhores, estou aqui sendo julgado porque sou fariseu e creio que os mortos irão ressuscitar. E tendo Paulo dito isto, começou uma imensa discussão no sinédrio entre os fariseus e os saduceus. Aqui, irmãos, é importante esclarecer o motivo da discussão. Os saduceus nunca acreditaram em anjos, céu, inferno, vida eterna. Eles eram essencialmente materialistas, enquanto que os fariseus, sim, acreditavam em vida após a morte. E Paulo, ciente desta antiga discussão entre os grupos, traz à baila esta discussão e causa um grande tumulto dentro do próprio sinédrio. E a discussão se avoluma de tal maneira que o comandante, temendo pela vida de Paulo, mais uma vez, o toma para si e o leva até a fortaleza novamente. E estando Paulo mais uma vez na fortaleza, à noite, Jesus Cristo aparece a Paulo e lhe diz: Paulo, tenhas ânimo, porque como de mim testemunhaste em Jerusalém, assim importa que testemunhes também em Roma. E naquela noite, Paulo teve a revelação do próprio Jesus Cristo de que ainda competiria a ele ir até Roma e falar acerca do Evangelho. E no dia imediatamente seguinte, o comandante, ciente de uma cilada que armavam contra Paulo para matá-lo, reforça as tropas e o leva ao governador Félix para julgamento na cidade de Cesareia. E tendo Paulo chegado até o governador Félix, e decorrido já 5 dias da sua chegada em Cesareia, o sumo sacerdote Ananias, juntamente com outros anciãos da cidade e um orador, se reúne com Félix e passam a acusar Paulo. O objetivo de Ananias era o de sensibilizar Félix a devolver Paulo a Jerusalém, ao sinédrio, para lá ser julgado e provavelmente morto. E estando Paulo também à reunião, e percebendo todas as acusações que lhe eram imputadas, pede a palavra ao governador e passa a se defender. Paulo mais uma vez conta acerca da sua conversão. Se defende de forma brilhante contra todas as injustas acusações que estavam sendo feitas a ele. Afirma peremptoriamente de que nunca fora contra a lei mosaica, tampouco tenha desrespeitado qualquer lei de César, e que nunca, em toda a sua vida, teria coragem de profanar o templo de Deus. O governador Félix, que de alguma forma já tinha ouvido acerca de Jesus Cristo e daqueles que eram chamados de os homens do caminho, dá um veredito à reunião e afirma que manterá Paulo preso até que tenha escutado todos os lados e avaliado melhor a questão. E Paulo fica ali por um bom período, porém gozando de certa liberdade para com o governador, que permitia a Paulo receber pessoas, irmãos de caminhadas, escrever algumas cartas das suas famosas cartas paulinas e, de certa forma, exercer o seu ministério. E decorridos mais de 2 anos, Paulo ainda continuava ali, preso, e a Bíblia nos conta que o governador, embora de certa forma simpatizante com Paulo, esperava que ele lhe desse algum dinheiro, uma espécie de suborno, para assim favorecer Paulo e talvez até soltá-lo. Porém, Paulo se mantinha fiel aos seus princípios e jamais cedeu à tentação do governador. E após estes 2 anos decorridos, Félix é substituído pelo governador Festo. E tendo Festo substituído Félix, e estando ele em Jerusalém, mais uma vez, o sumo sacerdote e os anciãos da cidade rogavam a Festo que devolvessem Paulo a Jerusalém para julgamento. Festo não permite o traslado de Paulo, porém abre as portas do seu próprio tribunal em Cesareia para que Paulo lá fosse julgado. E quando chegou o grande dia, estando todos em Cesareia, mais uma vez os acusadores de Paulo passaram a falar em verdades e acusá-lo de todo tipo de heresia e blasfêmia. E após todas as acusações que foram feitas a Paulo, o governador Festo pede ao apóstolo que se defenda, ao que Paulo lhe diz: Eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, tampouco contra César.
E Festo, por certo, querendo se livrar do problema, pergunta a Paulo: queres tu ir a Jerusalém e lá diante de mim ser julgado? Ao que Paulo, ciente dos riscos que corria se voltasse a Jerusalém, responde a Festo: estou perante o tribunal de César, onde convém sejas eu julgado. E tendo Paulo dito isto, Festo sentencia: já que apelastes ao nome de César, então é para César que irás. E tendo o governador sentenciado assim, encerrou o julgamento. E passado alguns dias depois, o rei Agripa vai ao encontro de Festo em Cesareia. E lá, passando alguns dias, o governador Festo conta ao rei acerca do problema que tinha com relação à questão de Paulo. E o rei Agripa, curioso com tudo que ouvir, decide então ouvir Paulo para tentar entender melhor a situação. O governador Festo aqui, por não ser judeu e não conseguir entender bem o fato que ocorria com Paulo, pede ao rei Agripa que o ajude a escrever uma carta a César contendo as acusações que estavam sendo feitas contra Paulo. E diante da vontade do rei Agripa em escutar Paulo, então começou a se preparar a solenidade. Já no capítulo 26 de Atos, Paulo então testemunha Jesus Cristo ao rei Agripa e se defende em público. Aqui mais uma vez, Paulo testemunha acerca da sua conversão, afirma que está sendo perseguido pelos saduceus por falar em ressurreição e defende brilhantemente a sua fé em Jesus. E tendo Paulo falado da ressurreição de Jesus Cristo, Festo o interrompe abruptamente e em alta voz se dirige a Paulo: tu estás louco, Paulo? As muitas letras, os teus muitos estudos te fizeram delirar? Ao que Paulo responde ao governador: de forma alguma estou delirando, ó grande Festo. Muito pelo contrário, profiro palavras de verdade e de são juízo. E Paulo, ciente de que o rei Agripa conhecia a fundo as escrituras sagradas, se dirige ao rei e lhe pergunta: não é mesmo, rei? Bem sabes o Senhor que não deliro. Afinal, o Senhor também não acredita nos profetas? E o rei, então voltando-se para Paulo, o indaga: achas tu mesmo, Paulo, que conseguirás em tão pouquíssimo tempo me fazer cristão? E Paulo, voltando-se para o rei de forma brilhante, com a ousadia que sempre lhe era particular, e cheio da presença do Espírito Santo, responde ao rei: em pouco ou em muito tempo, Senhor, peço a Deus que não apenas tu, mas todos aqueles que hoje me ouvem, que se tornem assim como eu, sem essas algemas. E tendo Paulo dito isto, o rei Agripa se levanta, vai até o governador e lhe diz: este homem, Festo, não fez nada digno de morte. Bem poderias tu soltá-lo agora, não tivesses apelado a César. Já os 2 últimos capítulos de Atos, é chegado o grande momento onde o apóstolo Paulo vai para a Itália, mais precisamente para a cidade de Roma. E Paulo, cada vez mais, via-se cumprir aquilo que o próprio Jesus Cristo o havia revelado em uma visão, quando na passagem de Atos, capítulo 23, verso 11. Você ainda lembra que Jesus Cristo disse a Paulo naquela oportunidade, não? Recapitulando, Paulo estava preso na fortaleza em Jerusalém e aguardava sua ida até Cesareia para ser julgado pelo governador Félix. Em uma das noites, Jesus Cristo se apresenta a Paulo e lhe diz: tenhas bom ânimo, Paulo, porque assim como testificaste de Jerusalém, assim importa também que testifiques em Roma. E tendo chegado este grande momento, Paulo então é levado a Roma. Paulo vai escoltado por um grande e importante centurião da época chamado Júlio. E durante a viagem, que era extremamente longa, Paulo acaba se relacionando muito bem com este comandante, a ponto do comandante permitir que Paulo, na cidade de Sidom, fosse se encontrar com outros irmãos de caminhada e conversar com eles. E tendo o centurião encontrado o navio que os levaria até Alexandria, embarca-os todos no navio. Porém Paulo, vendo que os ventos eram contrários, afirma ao centurião e ao próprio dono da embarcação de que se essa viagem ocorresse, certamente ela não apenas seria desastrosa a todos, mas todos ali também correriam risco de vida. E tendo o centurião consultado o dono do barco acerca da segurança da viagem,
E este dono, tendo avalizado a segurança da viagem, todos então partiram e seguiram viagem. E logo que todos adentraram o mar, os ventos se tornaram ainda piores, e o desespero de todos naquele barco era no sentido de não deixar o barco naufragar. E a Bíblia nos conta que durante 3 dias inteiros, o barco ficou totalmente à deriva, em razão dos danos sofridos pela tempestade. E todos ali passaram a temer que o barco pudesse ser jogado contra as pedras, e assim afundar de vez, matando a todos. Porém, Paulo, se colocando em pé à frente deles, os tranquiliza, dizendo em alta voz: Senhores, tenham bom ânimo, pois não se perderá nenhuma vida aqueles que permanecerem no navio. Pois esta noite mesmo, o anjo do Senhor, a quem sirvo, esteve comigo e me disse claramente: Paulo, Paulo, não temas, pois importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te concede a todos que estão contigo neste barco. E todos acabam confiando na palavra de Paulo, e de certa forma voltam a se animar com o propósito de lutar pela sua própria sobrevivência. E a Bíblia Sagrada nos conta de que estavam naquele navio 276 almas. E estando Paulo ainda no navio, e percebendo que muitos ali não estavam comendo absolutamente nada, Paulo os convida gentilmente a comer e se alimentar. Paulo então pega um pão, o parte, dá graças a Deus e os anima a comer. Paulo aqui, de certa forma, protagoniza uma espécie de santa ceia junto aos tripulantes do navio. E logo pela manhã, o navio encalha próximo a uma ilha e começa a afundar. Começa então uma discussão entre todos ali. A maioria dos soldados queriam nadar até terra firme, deixando apenas os prisioneiros amarrados ao navio, para que assim morressem e não pudessem fugir. Porém o centurião, percebendo que Paulo era um homem verdadeiramente de Deus, não consente com a ideia dos demais e ordena que todos se salvem. E assim, graças à providência divina, nenhuma alma foi perdida. E tendo todos chegados são e salvos à ilha de Malta, foram humanamente cuidados pelos habitantes locais. E estando todos à beira da praia e fazendo muito frio, Paulo recolhe lenha com o propósito de fazer uma grande fogueira e assim aquecer todos no fogo. E incrivelmente, naquele mesmo dia em que sobreviveram ao naufrágio, Paulo é picado por uma cobra venenosa que tenta fugir da fogueira. E os habitantes da ilha, ao presenciarem isto, passam a julgar Paulo como um homem extremamente azarado. Afinal, Paulo sobreviveu ao naufrágio e agora, incrivelmente, ao que tudo indica, seria morto em terra em razão do veneno da cobra. Porém, com o passar das horas e vendo todos que Paulo nada sofrera com o veneno da víbora, todos passaram a se admirar do ocorrido. Se antes eles julgavam Paulo azarado, agora passaram a declarar que Paulo seria um deus. E a notícia se espalha pela ilha e chega aos ouvidos de Públio, um dos homens mais ricos da ilha de Malta. E ele os convida gentilmente a ir até sua residência, e lá eles ficam por 3 dias. E estando todos na casa deste senhor, o pai de Públio, que estava extremamente doente, com febre e disenteria, é curado por Paulo após uma oração fervorosa do apóstolo que intercede em favor daquele homem. E a notícia, mais uma vez, se espalha por toda a ilha de Malta. E muitas pessoas vêm até Paulo, procurando por curas e milagres. E Paulo ali, pelo poder de Jesus, faz muitas maravilhas e prodígios. E a Bíblia segue nos contando que durante 3 meses, o apóstolo Paulo ficou ali, na ilha de Malta, curando inúmeros enfermos, pregando a palavra de Deus. E após decorrido estes 3 meses, Paulo, o centurião e outros presos pegam um novo navio com o propósito de irem até Roma. E tendo eles chegado em Roma, o centurião entrega os demais presos ao general do exército, porém permite a Paulo que alugue algum espaço por sua própria conta e fique ali com algum soldado até que ocorra o seu julgamento na cidade. E Paulo assim, então, fica preso em Roma, naquilo que poderia se denominar de uma espécie de prisão domiciliar. E estando o apóstolo já hospedado naquele lugar, Paulo chama os principais judeus da cidade de Roma para contar-lhes tudo o que ocorrera.
E esses judeus se dispõem a ouvir aquilo que Paulo tem a dizer-lhes, até para tentar entender melhor aquilo que eles chamavam de seita cristã. E Paulo lhes conta tudo em minúcias de detalhes. E estas lideranças, ao ouvirem o testemunho de Paulo e a verdade somente encontrada em Jesus, alguns acreditam na palavra, porém outros se revoltam e vão embora da casa do apóstolo. E Paulo fica ali por cerca de 2 anos, aguardando seu julgamento, pregando a palavra de Deus, divulgando o evangelho de Jesus e recebendo visitas e escrevendo algumas de suas famosas cartas paulinas. E embora a Bíblia Sagrada não nos fale explicitamente como e quando Paulo morreu, de acordo com a tradição cristã, Paulo foi decapitado em Roma por volta dos anos 67 e 68 d.C. Paulo escreve ainda algumas de suas famosas cartas, como a segunda carta a Timóteo, onde inclusive ele prediz a sua morte dizendo: "Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé." 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7. Irmãos, então assim Deus nos concede a graça de vencermos a empreitada e atravessarmos com alegria os 28 capítulos do livro Atos dos Apóstolos. Desde já eu quero humildemente agradecer a todos vocês, irmãos, pela atenção, pelo carinho, por todo o amor dedicado a este humilde ministério. A vocês, queridos, o meu mais sincero muito obrigado. Deus nos permite termos saúde e disposição e animarmos pela presença do Teu Santo Espírito. Seguirmos fazer este trabalho simples, porém de coração a todos vocês. Sabe, irmãos, fazer este trabalho com a mínima excelência a vocês não é algo fácil de se fazer. Tudo isto nos exige muita dedicação, muito estudo e também muita blindagem de Cristo para aguentar os xingamentos e as críticas mundanas que sempre vêm. Seja como for, irmão, quando eu me dispus a fazer esta série a respeito do livro Atos dos Apóstolos, na verdade eu queria lembrar a vocês e a mim mesmo que ser cristão neste mundo hoje, um cristão genuíno, não é uma tarefa muito fácil de se cumprir. Por isso, o exemplo destes homens, quando do início do cristianismo, por certo, nos serve como injeções de ânimo para seguirmos a nossa caminhada de fé, olhando para a cruz e renunciando a todo pecado. Deus nos permite seguir vivendo por fé e não por vistas, caminhando para o alvo, Jesus Cristo, em busca de uma coroa incorruptível que nos levará a passar toda a nossa eternidade ao lado do nosso amado Jesus Cristo. Um grande abraço, um abençoado final de semana e lembre-se, irmão, a porta da graça, por pura misericórdia do nosso amado Jesus, ainda está aberta. Deus os abençoe poderosamente. Thank you.